Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a linha UCD, que é a nossa linha de túnel de congelamento de carrinhos. Tá? Hoje eu estou aqui dentro para mostrar todos os detalhes para você de como funciona esse equipamento, detalhes de ventilação, detalhes construtivos, detalhes de sistemas de controle e automação. Um vídeo bem completo para falar para vocês sobre as tecnologias e por que esse túnel de congelamento ele é o ideal para sua fábrica de alimentos congelados. A linha de túnel de congelamento da Frigocenter, a família UCD, é uma linha simples, robusta, confiável, eficiente e tecnológica. Simples, primeiro ponto, porque ela é uma linha plug and play. Então, do jeito que você vê o equipamento aqui, ele é instalado no cliente. Então, ele já sai completamente pronto aqui de fábrica. Você não faz nenhum tipo de montagem no local. Você simplesmente monta essa unidade que a gente chama de unidade interna dentro da sua produção. Ela já é montada em cima de um chassi que vocês podem ver em azul. Coloca ela na produção. Externamente você vai ter a unidade condensadora, que é a máquina que fica do lado de fora. E essa unidade condensadora, ela também não necessita casa de máquinas. Ela é feita para ficar fora do abrigo, ela fica ao tempo realmente. Então é uma linha super simples de instalar. Você põe ela na sua fábrica e em cerca de 2 dias você já tem isso operando sem atrapalhar em nada a sua produção. Até mesmo no futuro, você precisa mover de alguma forma, mudar o layout da sua fábrica é muito simples, porque ela não é feita fixa no lugar. Você tira ela, coloca para o lado, põe em outra posição, altera a tubulação e volta a operar. Muito rápido e simples, o que até mesmo vai te ajudar, por exemplo, numa possível revenda no futuro. É um equipamento muito simples de ser revendido e ser instalado em outra fábrica. Confiável, porque aqui nós temos mais de 30 anos de experiência da Frigocenter dentro de indústrias, né? E quando eu digo isso é porque a gente vive isso o tempo inteiro, a gente conhece muito bem como é o dia a dia dentro de uma indústria de alimentos e quais são as necessidades que você, cliente, realmente precisa nesse equipamento. Então, é muito conhecimento adquirido ao longo desses anos, resumido nesse equipamento que eu estou aqui apresentando a vocês. Robusto, porque ele tem uma construção industrial, como você pode ver aqui, feito para ficar realmente dentro do ambiente agressivo de uma indústria, né? Então nós temos aqui desde as chapas de proteção das portas, corrimão de proteção e todos os detalhes construtivos, até mesmo nos detalhes de construção do próprio isopainel, que é para te dar essa robustez, para que daqui 3, 4, 10 anos o equipamento ainda esteja operacional. Um outro ponto muito importante é o piso de aço inox, né? É muito comum nós termos problemas de piso em túneis de congelamento. O que ocorre? Com o tempo, você está passando aqui com o carrinho, o seu carrinho chega a pesar às vezes 100 kg, 120 kg. Então esse peso sobre o isopainel, né, que é esse material aqui, ele é um material muito fino. E aí ele começa a machucar o piso e começa a ter aberturas. Uma vez que você teve essa abertura, você tem uma infiltração de água para dentro do piso. E aí acabou com o seu piso, você começa a congelar ele e começa a deformar e trazer vários problemas, não só de eficiência, como até mesmo de operação. Então a gente tem esse piso inteiriço de aço inox, como vocês podem ver aqui. Ele não tem solda, não tem emenda, ele é realmente como se fosse uma piscina, né? Uma peça única que é grudada no chão. Então ele te confere essa proteção e evita esses problemas futuros que você possa ter com o piso. Um outro ponto muito importante, né, de robustez, um grande problema em túneis de congelamento também é o escoamento de água do degelo, né? Você tem uma formação de água muito grande nos evaporadores, porque você tem abertura, fechamento de porta, migração de umidade do seu produto para o evaporador. Então quando você faz esse degelo, você acaba tendo uma grande quantidade de água que tem que ser escoada. E é normal você ter problemas de entupimento de dreno. Nós aqui nesse túnel, nós desenvolvemos uma tecnologia exclusiva que você tem todo o escoamento feito pelo próprio piso do túnel. Então isso evita entupimentos e problemas de drenagem dessa água. A unidade condensadora externa que é montada esse equipamento, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição da linha SGS, também é um equipamento bastante industrial, tá? O mesmo equipamento que toca, por exemplo, um túnel como esse, usa as mesmas tecnologias de um equipamento que toca uma fábrica inteira. Então ele é um equipamento com bastante tecnologia e principalmente bastante robustez para aguentar a porrada do dia a dia. E aí a gente tem um outro ponto, né, que eu comentei, que é eficiente e tecnológico. Né? Eficiente e tecnológico porque uma coisa acaba ligando a outra, né?
A eficiência, ela não se dá apenas pela tecnologia, né? Mas através da tecnologia, mas muito pelo projeto. Desde o dimensionamento correto de um evaporador, por exemplo, aqui nós temos um projeto de evaporador que foi pensado e desenvolvido exclusivamente para a gente. Então, desde espessura de aleta, espaçamento de aleta, velocidade de face, a velocidade com que o ar passa por aqui, o projeto dos ventiladores, como você pode ver aqui, você tem essas coifas que elas servem para aumentar a eficiência, ou seja, você tem a mesma vazão, consumindo menos energia, desde os detalhes das pás. Então, todos esses detalhes trazem maior eficiência energética para o equipamento. Ainda nesse item de eficiência e tecnologia, nós contamos nesse equipamento com válvula de expansão do tipo eletrônica. Então, a função da válvula de expansão, ela dosa o quanto de fluido refrigerante entra no seu evaporador, né? Então, esse controle não é feito como é feito nos túneis tradicionais de maneira mecânica. É uma válvula eletrônica que ela lê as condições de funcionamento do seu túnel e entende se ela tem que injetar mais ou menos fluido refrigerante. É mais um item que ajuda muito em termos de eficiência e confiabilidade. É um item que tem muito mais proteção para o sistema como um todo. O degelo do equipamento, ele pode ser feito tanto no modo elétrico como no modo gás quente. O mais comum é ser feito no modo gás quente porque é um modo muito mais rápido de degelo. Você consegue fazer o processo de degelo de 15 a 20 minutos de maneira super simples, né? O operador ele vem aqui através da IHM, ou ele programa o degelo por tempo, ou ele simplesmente vem aqui e dá um comando de habilitar degelo. O equipamento sozinho vai desligar, vai fazer o processo de degelo. Quando ele vê que todo o evaporador foi descongelado, ele vai dar um tempo e vai voltar à refrigeração de maneira automática. Um outro ponto é uma operação super simples e intuitiva, né? Então, o operador aqui, ele tem todas as informações do equipamento, tá? Então, nós podemos vir aqui e colocar no modo congelamento rápido do equipamento, podemos colocar no modo resfriamento rápido, caso o cliente opere para resfriar produtos. Nós podemos trabalhar com receitas, por exemplo, então eu posso vir aqui, eu trabalho com pão de queijo e esse meu pão de queijo tem 50 minutos de processo. Então eu venho aqui, eu já tenho ele cadastrado e inicio o processo. Dando 50 minutos, ele já me dá um aviso e desliga o equipamento sozinho. E aí eu posso vir aqui e cadastrar até 6 receitas, né? Posso vir aqui, dou um nome para o meu produto, configuro a temperatura de final de ciclo, tempo e pronto, está configurado. Ou eu desativo as receitas e trabalho de modo contínuo, ou seja, o túnel está ligado direto, ele não para e você só vai colocando o produto nele e tirando do outro lado, né? Então é super simples e todo o controle, todas as informações que eu preciso, eu tenho aqui. Se eu entro simplesmente aqui, por exemplo, em alarmes, ele já me fala, ó, porta 1 aberta, essa porta aqui está aberta, ele está me dando esse aviso. Eu vou, por exemplo, fechar a porta do túnel, ele vai apagar a luz automaticamente e ele já sumiu aqui desse aviso. A porta não está mais aberta. Bom, pessoal, então explicado essas tecnologias, né, eu tentei trazer aqui alguns detalhes técnicos do equipamento, mas o que realmente importa, um equipamento como esse que você está vendo aqui hoje, é o nosso tamanho intermediário, né? Esse modelo aqui, para a gente ter uma noção, ele vai chegar até a ter 7 carrinhos, tá? Os carrinhos de 60 por 70, você consegue ter até 7 carrinhos no comprimento, e ele vai ter uma capacidade de congelamento de cerca de 500, 550 kg por hora de produtos com geometrias pequenas, como por exemplo um pão francês à massa crua, salgados em geral, pão de queijo. Então são produtos que você consegue colocar aqui meia tonelada de produto, ligar o túnel e em 1 hora você tira essa produção totalmente congelada. Então, se você tem uma indústria de produtos congelados, não deixe de fazer contato com a gente. Se você quiser saber mais sobre esse produto, pode entrar em contato com a nossa equipe de vendas, que a gente vai te ajudar a selecionar, entender exatamente sua necessidade e ver qual é o tamanho ideal para a sua indústria.